Nesta ocasião, refletiremos sobre os 10 mandamentos de forma mais independente de outros textos considerados sagrados. Não é uma crítica, neste caso, a esse tipo de interpretação. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Conforme uma interpretação, a divindade visitaria a 4ª geração naquele sentido por causa da dita iniquidade de pais, se fosse desprezada pelos filhos. E um motivo que poderia contribuir para ser desprezada por filhos seria ser desprezada pelos pais deles. Segundo a psicanálise, conteúdos inconscientes foram projetados ao desenvolver o mandamento. Existem algumas críticas relativas à construção de estátuas de pessoas. Criticar a construção de uma estátua de Hitler num ambiente público tem sentido, para exemplificar. Podemos ver no mandamento a crença de uma punição que nós consideramos desproporcional, algo relativo à rigidez de superego que também tem a ver com a cultura, foi projetado ao desenvolver o mandamento. Segundo Freud, o rigor do superego não corresponde simplesmente à severidade de uma educação. Criar um mandamento religioso rígido talvez também tenha a ver com a natureza de alguém. Psicologicamente, a ideia de Deus tratar com bondade até 1000 gerações tem relação também com não sentir culpa quando faziam o que consideravam religiosamente adequado. Esses ídolos têm a ver com a agricultura, por exemplo. Conforme Eliade, em consequência do interesse do homem cada vez maior por suas próprias descobertas religiosas, culturais e econômicas, ocorre um afastamento do Deus de estrutura celeste. Fixação pode estar relacionada à regressão. Inconscientemente, adorar ídolos significaria se afastar da figura paterna relativa ao Deus que adoravam, sentindo-se culpados. Uma palavra relacionada à palavra que foi traduzida como zeloso foi utilizada para se referir ao ciúme de um homem em relação à esposa. De qualquer modo, uma característica humana foi projetada no texto. Ambivalência inconsciente, amor e ódio, e repressão referente a desejo inconsciente por objeto foram projetadas ao desenvolver o mandamento. Um sintoma pode ter a ver com o retorno do recalcado. A ideia mitológica de Jesus ser Deus tem a ver com o mecanismo de defesa da transferência e com um desejo de adorar imagem, mesmo que apenas no pensamento. Eu estou mais reforçada a falar sobre o inconsciente da psicanálise. Há na psicologia comportamental um inconsciente diferente do inconsciente psicanalítico. Sadomasoquismo para a psicanálise não se refere apenas ao ato propriamente dito. Eu também me utilizo de uma psicanálise comportamental. Para alguns comentaristas, o mandamento condena a criação de qualquer imagem das coisas existentes. Eles argumentam que um vaso para água, por exemplo, poderia. Segundo outros comentaristas, o mandamento condena apenas a criação de imagens com finalidade de adorá-las. Em algumas casas, no Reino Unido e até no Brasil, existem bustos lindos de deuses gregos. Os artesãos têm mais que usufruir da habilidade que possuem, desenvolvendo imagens que nos inspiram. Modelar com argila aquilo que se tem vontade é comumente orientado em arte-terapia. Nesse caso, o que importa é se expressar. Ou o mandamento foi apresentado de forma ampla depois de os querubins alados de ouro terem sido construídos. Ou os querubins de ouro nos mostram que o mandamento não era tão rígido relativo àquele aspecto. Os querubins de ouro são descritos no mesmo livro, mas isso pode ter a ver com compilação. Não falaremos neste vídeo sobre os livros de pessoas consideradas profetas que condenam adorar deuses diferentes deste que os hebreus adoravam. Há a crença no Velho Testamento de que Deus iria punir outros povos por causa das suas imagens. Mesmo que os 10 mandamentos possam ser interpretados como dirigidos mais especificamente a um público, os hebreus tinham a crença de que todas as nações se prostrariam diante do Deus que adoravam.
Não terás outros deuses além de mim. Perante a crença em um Deus que era adorado através de sacrifício humano, esses mandamentos contribuíram para algo bom. Entretanto, referente a essa questão, existe também uma visão distorcida sobre alguns povos vizinhos de Israel. De acordo com a legislação brasileira, ninguém está isento de qualquer dever por causa de suas convicções ou prática religiosa. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido e privado de qualquer direito. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos. Esses termos também dão uma liberdade para os que consideram os mandamentos sagrados. Essa lei e outras não são obras de Satanás, que mesmo assim têm que ser seguidas, como dizem alguns religiosos. A lei tem o poder de permitir no mundo real o que religiosamente o mandamento proíbe porque é mais sensata. Esse Satanás não existe nas águas, no céu ou na terra, a não ser na realidade de religiosos. Uma unidade e outras coisas elogiadas por alguns autores que ocorreram em consequência de monoteísmo não passaram sem críticas por outros autores. Também houve uma unidade e desuniões em sociedades politeístas. O sociólogo da religião Rodney Stark considera que o monoteísmo através do cristianismo talvez tenha sido o melhor para as sociedades em que se difundiu. Se o tema deste vídeo fosse sobre o monoteísmo e o politeísmo, refletiríamos sobre ideias desse autor. Freud escreveu que os gregos eram o povo mais bem dotado da antiguidade. Ele escreveu isso ao criticar uma ideia da religião grega. Isso está relatado no livro O Futuro de uma Ilusão. Se vincular a divindades gregas conforme aspiração pessoal promoveu o desenvolvimento de concepções relativas a atributos dessas divindades. Psicologicamente, Atena também era donzela não arranjável a ser conquistada. Uma cultura desenvolvida permitiu a Sócrates criticar concepções sobre os deuses que ele considerava que poderiam influenciar negativamente as pessoas. Sócrates tinha seu modo de encarar os deuses. Conforme a República, Sócrates realiza orações a uma deusa, e segundo a Apologia, ele fala bastante sobre um deus. Nietzsche realiza críticas à dialética socrática, a qual era usada por Sócrates para criticar concepções de poetas sobre os deuses. A dialética socrática também pode ter recebido influência de questões da guerra. Vencer no treinamento, para exemplificar, pode ser um reforçador a querer vencer. Ocorria um reforço positivo quando Sócrates vencia, entre aspas, na dialética. Indicamos os temas guerra e ídolos no dicionário filosófico de Voltaire. Era necessário se defender de Hitler. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Um sentimento de culpa não surge quando o homem religioso não se expressa de forma que considera religiosamente inadequada, e, em consequência, isso pode contribuir para não se expressar de modo que considera religiosamente inadequado. Dinheiro, por exemplo, pode ser um reforçador a utilizar até o nome propriamente dito da divindade, de um modo que o mandamento considera inadequado. Pode ser incluída em uma imagem a carência. Partindo disso, talvez o punitivo na figura paterna tenha a ver com desejo de castração. Toda essa repressão desencadeou um sentimento inconsciente de ódio contra esse Deus, figura paterna. Uma pessoa pode vivenciar um conflito relativo às suas crenças religiosas e, em consequência disso, xingar a divindade. E se expressar desse modo talvez faça bem a essa pessoa. Não fará bem se ela o fizer publicamente e alguém a agredir por isso, para exemplificar. Conforme a mitologia, Aquiles disse a Apolo: "Bem me vingaria de ti, se esse poder me fosse dado." Sócrates criticou o autor por conferir tais sentimentos a Aquiles, mas uma liberdade de expressão na Grécia desempenhou papel em desenvolvimento cultural considerado bom.
A relação entre a repressão e a arte é complexa e pode ter diferentes impactos dependendo do contexto e das circunstâncias. Uma pessoa que vive sob forte repressão pode produzir obras artísticas magníficas. A legislação grega era menos vinculada à religião que a hebraica. Mas na legislação grega havia lei, por exemplo, contra desrespeitar os deuses, figuras parentais. Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses reconhecidos e de corromper a juventude. A dor de um crescimento foi despertada por Sócrates. A frase "só sei que nada sei" pode ser relacionada ao mecanismo de defesa da regressão. Essa frase expressa uma ignorância considerada boa. O mecanismo de defesa da negação tem a ver com negar uma realidade desconfortável. Para exemplificar, uma pessoa pode negar que um acidente que aconteceu tenha de fato acontecido. Algo que pode ser apresentado como uma fantasia sádica relativa a Deus punir foi projetado. Talvez a expressão "não deixará impune" tenha a ver com uma negação inconsciente de que de fato aconteça algo referente a uma punição de Deus, se alguém usar aquele nome em vão. Embora um acontecimento ruim pudesse ser creditado como ação divina, eles não tinham certeza disso. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Psicologicamente, abandonavam em aspectos pelo período sabático a própria descoberta e se aproximavam da figura paterna. Descansar é importante para o ser humano, sobre isso não há dúvida. Talvez exista um Criador e descanse. Entretanto, aquela ideia bíblica de Deus ter descansado é mitológica. Foi projetado um comportamento humano que foi reforçado pelo fato de, num dia, o labor ser retirado, por haver satisfação por descansar e participar daquilo que consideravam sagrado. Não há como ter certeza de quando o mandamento foi escrito e apresentado às pessoas. Por que psicologicamente pessoas dão mais atenção para os demais mandamentos e abordam esse mandamento de maneira crítica? Isso tem a ver com condicionamento. Falamos sobre esse mandamento no vídeo relativo ao livro O Sagrado e o Profano. Algumas pessoas que deixaram de guardar o sábado dizem que a obrigação religiosa lhes era ruim. Em vez de descanso, a obrigação lhes trazia um cansaço. Quando em um êxodo essas pessoas começaram a não guardar o sábado, algo que lhes era aversivo foi sendo retirado, reforçando-as a não mais guardar o sábado. Se trabalhar no sábado gera recompensa, isso pode reforçar a pessoa a trabalhar no sábado. Pode haver um desejo por descansar no sábado, e pode haver um desejo por trabalhar no sábado que o mandamento reprime. A compulsão por trabalho pode acontecer por vários motivos. Um desses motivos pode ter relação com o retorno do recalcado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Neste mandamento e no segundo, o pai é apresentado diretamente. Honrar os pais também pode ter a ver com questões referentes à herança. Há uma frase popular que diz que maldição de pai só funciona se ele for rico. A terra não é dada diretamente por Deus. Há pessoas que só conseguiram ter uma vida longa porque denunciaram um pai ou saíram de perto dele. Esse mandamento é limitado perante uma complexidade e contribuiu para criar um tabu. Discordo dos autores do Novo Testamento em numerosos aspectos, entretanto, respeito esta frase. Pais, não irritem seus filhos. Isso foi escrito ao falar sobre esse mandamento, a não ser que os filhos gostem de fato disso, ou no teatro. Em outro livro no Novo Testamento, é dito que a lei é para os injustos. Não comentarei sobre neste vídeo. Enquanto a etimologia do termo trabalho remete à tortura, a etimologia do termo família provavelmente tem a ver também com escravidão. Esses termos passaram por grandes transformações. O termo grego que é traduzido por família tinha um sentido semelhante ao conceito atual de família.
Os servos poderiam ser considerados pessoas da família. O respeito pelos pais também era considerado importante na Grécia. Tosone Reis discorre que para alguns a família é a base da sociedade e garantia de uma vida social equilibrada e justa, célula sagrada que deve ser mantida intocável a qualquer custo. Para outros, a instituição familiar deve ser repensada, porque pode representar um entrave ao desenvolvimento social. Pode ser bastante nociva, é o local onde neuroses são fabricadas e onde uma implacável dominação sobre as crianças e as mulheres pode estar sendo exercida. Podemos dizer a filhos que é importante que amem a pais, se não houver motivo para não fazer isso, e a pais que a afetividade pode ser bastante importante para o desenvolvimento de filhos. Mas a justiça pode impor que pais expressem afetividade pelos filhos? A resposta para essa pergunta tem sido buscada. Atualmente, a justiça brasileira se interessa menos pela queixa de filho referente à falta de afetividade de pais, e pelo pedido de um indivíduo por indenização por danos morais pelo motivo de ter sido traído conjugalmente. Aspectos são analisados. Há pessoas que expressam menos a afetividade que outras. Não ser agredido ilegalmente por alguém da família que a pessoa participa é vital. Digo isso me baseando em uma legislação que considero sensata. A legislação de um país não é imutável como algumas leis consideradas sagradas. Expressando-me simbolicamente, a legislação de um país pode ser mudada de um modo que agrade a deusa da sabedoria. Solon implementou uma reforma na Grécia que teve como resultado a atenuação do rigor de leis. Contribuímos para uma sociedade que almejamos viver quando respeitamos os idosos, as crianças, os pobres, os ricos, etc. Não matarás. Talvez este mandamento tenha sido posicionado depois do anterior em consequência de repressão referente a questões edípicas. Mandamentos citados fazem parte de uma seleção que outros povos também compartilhavam. A teologia dos hebreus foi incluída em mandamentos. Esse mandamento é interpretado como uma proibição contra o assassinato referente ao que era considerado injustificado. Para exemplificar, matar os próprios animais para se alimentar não era visto como errado. Não abordaremos aqui a questão sobre caça e matar animais para se alimentar. No capítulo 22, há argumentos referentes à legítima defesa contra um ladrão. O tema é abordado pela legislação de forma complexa. Este mandamento, o mandamento referente a não furtar e o mandamento referente a não dar falso testemunho, têm uma coerência com a legislação brasileira. Leis antigas contribuíram para o desenvolvimento da legislação atual, mas entre elas há ideias bastante arcaicas. Indicamos o livro Vigiar e Punir de Foucault. O psicopata não sente culpa da maneira que a maioria das pessoas sente. Existe caso de adolescente lindo que teve uma educação exemplar que matou a mãe. Não adulterarás. A pena de morte era exigida pelo Código de Hammurabi em caso de adultério. A mulher não poderia ter outros esposos. A poliandria pode ter relação com a pobreza ou com a riqueza. Falamos mais sobre esse mandamento, no 10º mandamento. O homem era considerado adúltero se tivesse relações sexuais com a esposa de outro homem, mas ele poderia ter outras mulheres. Psicologicamente, uma pessoa pode se relacionar com alguém parecido com o pai que não era fiel ao acordo conjugal. Um prazer que não é obtido no casamento pode reforçar uma pessoa a se envolver sexualmente com outro indivíduo. Uma pessoa pode se envolver com outra pessoa para evitar sentimentos de solidão, conflitos antes de ter relações sexuais, etc. Não furtarás. A reflexão filosófica sobre o furto nos leva a considerar questões sobre a sociedade, psicopatologia, sobrevivência, etc. O ato de furtar pode ser reforçado positivamente quando a pessoa obtém algo de valor como resultado do furto. Um ser humano pode furtar buscando evitar a pressão social, etc.
Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Interessante que neste mandamento foi incluído a expressão contra teu próximo. Se houvesse consenso de quem é esse próximo, não tinha a pergunta referente no Novo Testamento. O samaritano da elogiável parábola chega perto de alguém que poderia se tornar morto em breve, isto é, chega perto de um corpo que poderia se tornar impuro conforme uma consideração. Em diversos filmes, policiais são retratados como personagens dispostos a tomar medidas drásticas para capturar indivíduos extremamente perversos, até mesmo influenciar alguém a fornecer testemunho falso. Policiais já enfrentaram consequências legais por fazer isso na vida real. Não traremos uma opinião nossa sobre o tema neste vídeo. Uma pessoa que aprendeu que dar falso testemunho é uma forma de se proteger de situações desfavoráveis, pode escutar todos os dias de uma mãe esse mandamento, mas não mudar de comportamento. Psicologicamente, vários fatores podem levar um ser humano a dar falso testemunho, como benefícios pessoais, aprovação social, manipulação, ação movida por inveja administrada de modo considerado ruim, dependendo do caso, de modo ilegal. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O mandamento contribuiu para um conceito de propriedade privada. Não abordaremos esse tema aqui. Perguntas. Masturbar-se privadamente desejando a esposa alheia pode contribuir para uma traição ocorrer? Ou pode contribuir para não ocorrer uma traição? Vai de caso para caso? O ser humano não nasce com esse mandamento escrito no coração, mas nasce com genitália e tem impulsos relativos. Nietzsche critica uma antinatureza. Na Grécia, mulheres também eram vistas como propriedades de homens. A mulher é dona de si mesma, se bem que tem algumas mulheres que gostam de ser vistas como propriedade. Uma pessoa pode não querer ser paquerada. Entretanto, uma pessoa pode não querer mais estar casada e almejar que um determinado indivíduo casado a paquere e a deseje. Essas pessoas são livres para escolher. Se escolherem ficarem juntas, considera-se ideal que busquem fazer isso de um modo que machuque menos possível a pessoa com quem ainda estão. Há vários casos nos quais esta pessoa até gosta da ideia de se separar. Não abordaremos neste vídeo toda a complexidade do assunto referente aos temas separação conjugal, busca por reconciliação conjugal e perseguição obsessiva. A possessividade excessiva pode estar associada a experiências passadas, como traumas de abandono, falta de afeto na infância ou situações em que houve perdas significativas. Outro fator que pode influenciar nessa possessividade é a modelagem social, onde as pessoas aprendem comportamentos através da observação e imitação de modelos significativos em seu ambiente. Pode ser bastante difícil para uma pessoa perder a sensação de segurança de um relacionamento. O termo servo apresentado no mandamento pode se referir ao homem contratado e ao escravo. Esse conceito de escravo ou qualquer outro foram desenvolvidos pelo ser humano. Há outros textos na Bíblia sobre o tema escravidão, mas neste vídeo nós refletimos sobre os 10 mandamentos de forma mais independente de outros textos considerados sagrados.